tenho achado muita graça em gente que se diz de direita e defende coisas da esquerda. Quando eu vi no programa do Vitor Vieira, foi a primeira vez que eu vi, a pauta de exigências dos caminhoneiros, eu percebi claramente que isso é coisa de esquerda, sim. Isso, em primeiro lugar, não é uma greve simplesmente, é uma greve junto com um lockout. Lockout é o nome que se dá a uma greve mandada pelos patrões, pelos proprietários das transportadoras. Então, esta greve, a meu ver, é indefensável. E o Jair Bolsonaro, ao menos o que eu li no Globo Lixo hoje, como não espinafra ele, coloca até a opinião dele em primeiro lugar, eu acho, escapou, o coitado do repórter que fez essa reportagem deve estar na rua essa hora, porque diz claramente, a primeira opinião dos presidenciáveis é a do Jair Bolsonaro, dizendo claramente que ele acha que os caminhoneiros teriam razão, que em certas pautas a respeito do preço do diesel, etc, etc, mas que ele não concorda com esse desabastecimento, com esse fechamento de estradas que estão desabastecendo o Brasil. Ele não concorda e eu também não concordo. Isso é coisa de esquerda. E por que eu digo isso? Porque eu tenho de cor a cartilha comunista, principalmente a elaboração feita pelo timoneiro, pelo grande timoneiro, camarada Mao Zedong. Ele elaborou o que já vinha desde Lenin, e que é quais são os passos de uma greve, quais são as pautas que devem um revolucionário deve colocar nas greves. São 3 níveis de greve. O primeiro nível é o nível reivindicatório. Isto é aceito em qualquer lugar do mundo. Há um direito de greve que é aceito em todo lugar do mundo. Em vários países não é como não era até 88, para funcionários públicos. O que é um absurdo. O funcionário público não pode fazer greve. Mas o direito de greve foi um direito reconhecido, reivindicatório. Este nível, que é o nível aceitável para o capitalismo burguês, é um nível reivindicatório. Esse é pautas como parar de trabalhar para pedir salário melhor, ou para pedir algum auxílio, ou enfim, pessoas que trabalham em lugares insalubres, param de trabalhar para pedir vestimentas especiais, etc e tal, salário, tudo isso é permitido dentro do jogo de uma república, não necessariamente democracia, deixe esse termo de lado, de uma república constitucional. É um direito que também deve ser regulamentado, deve ter seus limites. E um dos limites é o prejuízo das demais pessoas que nada tem a ver com o problema. Inclusive este que é o pior de todos que nós estamos enfrentando, desabastecimento. Então eu chamo esses motoristas assim de canalhas, esses donos de empresa que também estão fazendo local, de canalhas, porque o que está acontecendo já aqui no Rio de Janeiro? Está faltando oxigênio nos hospitais, oxigênio, porque é transportado por caminhões. Está faltando comida, está faltando combustível. Ontem eu assisti no jornal do Mais Tarde, da Record, depois vi na Globo também, as filas, porque as pessoas querendo voltar para casa. Trabalhadores, não são burgueses que... Eu tenho o meu carro está com 3/4 de tanque, eu aguento um bocado de tempo, inclusive porque semana que vem eu vou estar de férias. Eu não vou ficar no Rio, mas vou ficar por aqui. Não viajei, felizmente, não podia viajar. Eu estou bem, eu não tenho problema. A minha mulher também, por casualidade, encheu o tanque do carro dela segunda-feira.
Então, não há problema nenhum para nós. Mas já faltam comida. Esses alimentos mais perecíveis já estão faltando, ou o preço está sendo exorbitante. Ontem as filas nos postos de gasolina. Agora, posto de gasolina, muito bem, então tudo bem. São os burguesinhos, são a turma que tem carro. Mas não é a turma que tem carro que está sendo mais prejudicada. Quem está sendo mais prejudicado é o trabalhador. E ontem eu ouvi vários, porque no início diziam, o povo está a favor da greve dos caminhoneiros. Nunca esteve. Mas ontem eu ouvi vários dizerem assim não dá, eu não consigo chegar em casa, porque não tem ônibus suficiente na rua. E já está dito que hoje já não sei como é que está a coisa, eu não saí para a rua ainda. Mas ontem eu fui trabalhar, meu horário de sempre, 5h30 da manhã, eu saí de casa, eu pego um trecho enorme da Avenida das Américas, onde tem BRT. E antes de chegar lá, eu vou pela Ayrton Senna, que também tem BRT. Eu não vi um BRT rodando, nem na ida, nem na volta, às 3 horas da tarde, mais ou menos. E na ida de manhã, geralmente eu vejo indo e vindo, eu sou capaz de um chute, uns 15 ônibus daqueles grandes, para lá e para cá, sempre. Não tinha nenhum ontem. Isto é sacanagem, isto não deveria ser permitido. Agora, o que eu me divirto, e acho muito estranho, é que esse pessoal que se arroga, grita, intervenção militar já! Intervenção militar já! O que é que eles estão fazendo? Estão defendendo greve. A intervenção militar de 64 foi contra o estado de greves em que o Brasil vivia. Era greve de tudo que é lugar. Quando atingiu a greve das Forças Armadas, sargentos em greve, marinheiros em greve, mandados pelos seus comandantes, como o almirante Aragão, os militares intervieram. Agora, enquanto não houve isso, eles foram tolerando greves reivindicatórias. Mas o que aconteceu em 64, e agora eu volto aos 3 níveis de greve da cartilha do camarada Mao Zedong, que o segundo é a greve política, com pautas políticas. E esta pauta, essas reivindicações, tem como primeiras reivindicações o voto impresso. Não é que eu seja contra o voto impresso, pelo contrário, fui dos primeiros a reclamar dessa maquininha, fui dos primeiros, junto com a Caraça Salgueiro, que ela tomou conhecimento antes, porque ela conhece Venezuela como ninguém, e é Smartmatic, é uma empresa venezuelana cujos 42%, se não me engano, pertenciam ao Chaves. E por isso que eles ganhavam lá, estão ganhando até hoje. E aqui no Brasil também. E a mesma Smartmatic. Eu me lembro que logo que começou, eu e a Graça primeiro, eu logo depois começamos a protestar contra essa maquininha. No entanto, notem bem, isto é uma coisa que é política. Greve misturada com política já está no segundo nível da cartilha do camarada Mao Zedong. Então, senhores de direita, que se dizem de direita, parem de usar a cartilha do Mao Zedong sem saber que estão usando, porque isso é burrice. E a intervenção militar aqui no Brasil em 64 foi exatamente pelo estado de greve, e nunca se chegou naquela época a isto que está chegando agora, ao desabastecimento da população, ao deixar as pessoas dormindo no relento porque não tem ônibus para ir para casa. Me desculpem, mas eu sou contra essa greve. Não vejo como defender o estado em que estão as grandes cidades brasileiras. Não há como defender uma coisa dessas. Isso ultrapassa todos os limites que são permitidos pela greve reivindicatória, que é a greve permitida pelo capitalismo e que funciona muito bem dentro do capitalismo. Alguns podem ser contra qualquer greve. Eu não sou. Não sou. Eu me lembro que no meu tempo de estudante, ainda antes de estar bem na esquerda, estava mais ou menos, nós fizemos greve, terceiro científico, contra o professor de química, que era um burro. Ali foi uma greve exatamente porque nós queríamos aprender química. E o sujeito era um imbecil, que não sabia. Nós simplesmente, ele entrava na aula, nós saímos. Toda a turma inteira. Nós éramos uns
20 e tanto. Terceiro científico já era pouca gente. Nós saímos, até que o colégio cedeu e trocou de professor. Então, eu não sou um babaquinha que não entendo disso. E não estou dizendo bobagens aqui. A greve reivindicatória é uma greve perfeitamente aceitável dentro de uma república democrática, sem a menor dúvida. Mas a greve política, não. Porque ela acaba se transformando no terceiro nível de greve, que é a greve revolucionária. Esta greve é aquela que, de maneira geral, começam num setor, vai para outro setor, até que se declara a greve geral. E esta é a intenção da greve geral, é a greve para derrubar governos. E eu tenho ouvido e lido no Twitter de gente que bota assim uma bandeirinha brasileira, nunca será vermelha, e embaixo temos que derrubar esse governo, essa greve é boa, ela tem que derrubar o governo. E o cara se acha de direita. Isso, minha gente, isto é burrice, é falta de estudo. Porque a direita brasileira é burra, a esquerda é muito mais esperta, e é por isso que até hoje está ganhando. Porque o Jair Bolsonaro, ele entende disso. Por isso ele disse, e eu concordo plenamente com ele, tem direito, o cara fica com um caminhão dentro de casa, não sai. Agora, parar um país, isso já é uma greve pré-revolucionária. Então, senhores direitistas, parem de apoiar algo que é contra o que vocês mesmos pensam. Agora, vamos ver o que está acontecendo, por que estamos nessa situação hoje. A história é longa. Começa com o presidente mais simpático e democrático do Brasil, seu Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ganhou fortunas liquidando com as ferrovias no Brasil, fazendo estradas e criando a tal indústria automobilística nacional, e fazendo o absurdo de construir aquele monstro lá no centro do país, que chama Brasília. Mas foi o seu Juscelino Kubitschek que ganhou fortunas para instalar a Volkswagen e a Alfa Romeo aqui no Brasil. E logo depois a Cinca francesa, que fabricava aqueles carros que se dizia assim, tem dois grandes prazeres, na hora que compra e na hora que vende, porque viviam pifando. Além de serem os grandes bebedores, porque eram V8. Ganhou muito dinheiro com isso e ali começou a acabar a ferrovias no Brasil. Eu me lembro, nós morávamos em Rio Grande, a família da minha mãe e do meu pai morava em Pelotas, que é 50 e poucos quilômetros. Eu ia visitar a minha tia junto com a minha mãe de trem. Tinha 4, 5, 6 trens por dia, sei lá quantos. A gente ia de trem, pegava um táxi, ia para casa da minha tia, pegava um táxi, de volta para a estação, via trem, andava-se no trem, Maria Fumaça, e todo mundo chegava limpo. Isso da aviação Ferro Rio Grande do Sul. Haviam, e eu usei muitas vezes o Vera Cruz, ou Santa Cruz, não me lembro bem, que fazia Rio-São Paulo, e tinha o outro nome, fazia Rio-Belo Horizonte, da Estação Central do Brasil. Eram trens ótimos. Fazia-se tudo isso, e isso de passageiro. Fora o transporte de cargas que esses trens faziam. Isso acabou, porque o senhor Juscelino Kubitschek resolveu instaurar no Brasil a indústria automobilística nacional e impedir, acabar com as ferrovias no Brasil. Tanto riqueza ele acumulou, e não era esse democrata que todos dizem, porque havia censura no governo do Juscelino, e havia censura, e uma das razões era as musiquinhas, as modinhas de Juca Chaves. Pois é, esse era o presidente
que iniciou a corrupção violenta no Brasil e que iniciou também a inflação para sustentar todos esses planos loucos. Nunca se perdeu 50 anos em 5, como daquela vez. Porque gerou uma inflação que o Brasil não tinha até então. Parece que foi 35% ao ano. Hoje, brincadeira para nós, né? Mas numa economia estabilizada, que estava até então, em que eu me lembro que a minha semanada do meu pai era uma nota de 10 cruzeiros que tinha a cara do Getúlio Vargas. Durante anos, era aquilo, 10 cruzeiros por semana. Fora, claro, pagava tudo, mas eu tinha aquilo para jogar, fazer o que bem quisesse. Subitamente, essa nota subiu e começou então a esse nível inflacionário. Bom, mas aqui tem um outro detalhe. O diesel é um combustível muito melhor do que a gasolina. O diesel é menos poluente. Um carro a diesel é capaz de fazer 25 quilômetros por litro. O diesel é muito caro. Este é o problema, que poucos brasileiros sabem. Então, por que o diesel aqui no Brasil é mais barato? Subsídio. Que agora o seu Temer voltou a piorar ainda as coisas. Mais subsídio, quer dizer, todos nós pagamos por um combustível. Eu verifiquei aqui no Google. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos, médio do país, porque lá tem várias variações em estados, etc. O preço médio é $2,923. $2,90. O galão tem 3,7 litros. Então não adianta dividir por 3,7, porque para dar em reais é isso aí mesmo, porque depois tem que multiplicar pelo valor do dólar, que é 3,7 também. Então, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos é R$2,93. Preço médio. O preço médio do diesel é 3,27. Estão entendendo? Esse é o valor em dólar, divide por 3,7 por dar em litro e depois multiplica por 3,7 para dar em reais. É isso aqui, 3,2. A diferença em dólar é 0,35 centavos e em português daria em torno de 13 centavos a diferença. Botem isso numa economia de escala mundial enorme e verão a diferença. O diesel é muito mais caro. Mas aqui no Brasil, para botar o diesel nos caminhões, mais uma vez o seu Juscelino criou o subsídio. Se como não faltasse nada, em 1976, com a crise do petróleo, o senhor Ernesto Geisel, presidente da República, cria o Proálcool. E como o diesel não podia deixar de ter subsídio por causa dos caminhões, e todo o transporte é feito a diesel no Brasil, o que é um absurdo, proibiu a fabricação de carros com motor a diesel aqui no Brasil. Então, o valor do diesel, obviamente, num caso desses, dispararia, de acordo com a lei da oferta e procura. O que é que aconteceu? Não podia subir, porque tinha um subsídio, estava trancado, não podia fazer nada, então praticamente carro a diesel eram importados, não tinha onde, praticamente tinha que botar em posto de estrada e caminhoneiro punha. Está se tentando liberar agora, novamente, a fábrica de fabricação de carros a diesel no Brasil. O desempenho de um diesel, a durabilidade, tudo é melhor. E até essa bobagem, que eu acho bobagem, de ambientalismo, também ele é menos poluente do que a gasolina, embora o cheiro seja pior. O cheiro é pior.
Mas tem meios de você fazer um carro a diesel, como há pouco tempo eu vi um Mercedes. Você conhece carro a diesel pelo barulho. É aquele tac, 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 tac. Aquele é diesel. E eu, abastecendo o meu carro atrás de um Mercedes, eu parei, fui lá na frente e não senti um cheiro. Porque tem maneiras de filtrar. O outro elemento que deve ser levado em consideração, mas isso já está sendo comentado por todo mundo, são os impostos. Obviamente que o preço que se paga pelo combustível na bomba, isso pode-se confiar no Globo Lixo. Eu estou vendo o de hoje, aqui tem a Petrobras tem uma margem de 55%. O custo do biodiesel, 7%. A distribuição e revenda, 9%. E os impostos vão a mais de 25%. O imposto federal não é grande. O pior são os estaduais. O tal de ICMS. Eu me lembro da crise do petróleo. Antes disso, o valor da gasolina, quem tinha carro, nem entrava no orçamento. Ninguém se lembrava de que ia fazer, quanto é que eu gasto por mês. Isso, tanto de feijão, tanto de arroz, tanto disso, aluguel, não sei o quê. Nem se pensava em gasolina. Hoje eu sei que eu gasto. Eu gasto uma média de 150 a 160 reais por semana de gasolina, porque eu tenho 27,5 km da minha casa ao consultório. E de volta. Isso que o meu carro é muito econômico, apesar de ser potente. Mas hoje todo mundo sabe. Todo mundo tem. É um dos itens principais. Quanto eu gasto de gasolina? Quem tem carro, né? E quem não tem, quanto eu gasto de ônibus? Porque também o valor da passagem, que antigamente era mixaria, hoje é um absurdo. R$4 um ônibus aqui no Rio de Janeiro. Pessoas que precisam pegar 2 ônibus por dia. São 8 vezes 2, R$16. Multiplica por... vai dar 300, 400, quase R$400. Quem ganha salário mínimo, acabou, não pode, é melhor não sair de casa. Então, houve também este chamado aos governos para ganhar dinheiro. Imposto, 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 imposto. Como vocês estão vendo, o governo federal está uma merda. Esse governo abriu as pernas completamente para os caminhoneiros e não vai resolver o problema. Mas os estaduais não tem um governador que tenha falado. Mas esse também é um problema milenar. Vocês sabem que já se taxou na Inglaterra o número de janelas. As pessoas tinham casa, muravam a janela, porque quantas mais janelas, mais pagavam de imposto. O número de chaminés. As pessoas acabavam dormindo no frio para não ter mais uma chaminé no quarto. E eram coisas estúpidas. No Egito, o azeite era vendido pelo governo com exclusividade. Embutia um imposto enorme. E a pessoa não podia reutilizá-lo. Era obrigada a comprar. Mas tem uma coisa interessante aqui na revista História e Vida, que é editada em Barcelona, que diz o seguinte, sobre impostos, realmente, o penúltimo número é impostos absurdos. Barbas, velas, janelas, até barba. Eu teria que pagar mais imposto do que um sujeito que faz a barba. Pelo tamanho da barba, em alguns países, pagava-se imposto. Quanto maior a barba, maior o imposto. Quer dizer, nós não estamos tão mal hoje em dia. Diz aqui, nos últimos 2 milênios nos ensinaram que o primeiro elemento de um imposto absurdo é que seja produto da pura e dura voracidade recaudatória do Estado. É o que afirmam os críticos das taxas sobre os robôs, sobre a maconha e sobre o sol, inclusive.
o sol, a energia solar. No Antigo Egito, bom, o azeite tinha imposto. Em Roma, o imperador Vespasiano, num suposto arranque de sinceridade com seu filho Tito, lhe disse que havia criado um imposto sobre a urina, que se recolhia nos urinários públicos e se tratava para o seu uso para tratar a lã que era tirada dos carneiros. Simplesmente, ele dizia nesse discurso sincero para o filho, simplesmente porque se podia recolher esse imposto muito dinheiro. Na França, isso aqui é bom que vocês pensem direitinho. Os monarcas franceses vinham do negócio igual ao que haviam feito os faraós com azeite. Cobravam imposto sobre o sal e convertiam sua produção do sal em monopólio. Financiaria assim as necessidades do Estado e, entre elas, as suas próprias. Os preços abusivos de desabastecimento foram o suficientemente óbvios para dar início ao surgimento dos contrabandistas e cimentar a crescente ira popular que levaria à Revolução Francesa. Vejam, portanto, o método que se usa, a greve, que pode atingir então esse nível revolucionário e que ninguém mais vai ter controle. E esqueçam que as Forças Armadas podem ter controle e controle favorável ao povo. Vejam a Venezuela. Olha só. Os estadistas britânicos também demonstraram uma rara habilidade para gravar os bens de primeira necessidade e deixar a população na miséria. Justamente no mesmo ano da Revolução Francesa, os ingleses impuseram um imposto e o requisito de uma licença para a produção de velas, ainda que fossem fabricadas na própria casa, pelo próprio dono da casa, e se destinassem ao uso estritamente doméstico. Os lares humildes tiveram que aceitar que as ruas ou as tabernas estivessem melhor iluminadas que suas cozinhas ou quartos, até metade do século XIX, quando apenas aí se tirou esse imposto. Portanto, se alguém quiser seguir o caminho revolucionário, por favor, não se chame de direitista. Há um caminho para isso, e o caminho para isso é a limitação do Estado, mas isso feito por métodos que não abalem a estrutura estatal, que não desencadeiem uma revolução, porque de revolução desencadeada, ninguém mais sabe onde vai parar. Não me venham dizer que houve revolução em 64, que não houve coisa nenhuma. O que houve foi uma contra-revolução democrática para acabar com a revolução que estava começando, e através exatamente de greves. Do estado de que o país vivia de greve, e tudo. Meu pai teve que muitas vezes trabalhar junto com a minha mãe na loja porque tinha a greve dos comerciários. E ele se dava muito bem com os empregados, mas os caras não podiam fazer nada. Se eles fossem pegos trabalhando no sindicato, sei lá, batia neles, não sei o quê. Tanto que um dos mais antigos, meu pai colocou como sócio, para poder trabalhar também. Porque como sócio é sócio, então somos proprietários trabalhando. Isto levou à contra-revolução de 64. Não sei se levaria agora a uma contra-revolução. Bem, eu teria muitos assuntos da minha área internacional para falar, vou deixar para depois, para outro programa, porque essa semana, como eu disse, eu estarei sem trabalhar no consultório e, portanto, tenho mais tempo para fazer programas.
Boa noite a todos e tomem cuidado de não se sentirem direitistas fazendo coisas da esquerda. O outro lado da notícia, com Heitor de Paula. Acesse o site do escritor e comentarista político Heitor de Paula, www.heitordepaula.com. O comentário preciso e embasado dos acontecimentos do momento, desmascarando e expondo a verdade. Doa em quem doer. www.heitordepaula.com